Olá, amados, graça e paz. Sejam bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. Antes de prosseguir com o vídeo, se você ainda não é inscrito no meu canal, eu queria que você se inscrevesse agora. Apertasse aí no sininho, porque aí ativa as notificações. Já tenho alguns vídeos aqui no YouTube, então eu queria que você deixasse os seus likes, porque só assim o YouTube ele vai reconhecer. E assim que eu postar alguns vídeos, ele já vai enviar automaticamente para você. Amém? Eu queria deixar uma palavra ao teu coração hoje. Agora, não sei que horário você vai assistir esse vídeo, seja manhã, tarde ou noite, ou quem sabe pela madrugada, mas eu quero ser um pouco breve aqui nesse vídeo e ser específica. Livro de Esther, capítulo 4, versículo 15 e o versículo 16 diz assim: Então Esther mandou a seguinte resposta a Mardoqueu: Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem na capital de Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que esse seja um gesto considerado rebelde e contra a lei, se perecer por isso, pereci. Como eu falei, quero ser um pouco breve nesse vídeo, mas quero ser específica. O livro de Esther é um dos 5 livros que são lidos anualmente pelos judeus. Esther, que significa estrela. Esther é um nome em hebreu, ou seja, de origem judaica. Esther, ela é constituída rainha assim que Vasti, ela desobedece a ordem do rei Assuero. E aí vai ser escolhida algumas virgens, e uma dentre essas virgens será colocada como rainha no reino persa. Então Esther, ela é constituída rainha. O rei e todos os que viam Esther ficavam admirados, ou seja, Esther alcançava graça a todos quanto a viam. Então Esther agora recebe o nome persa, que é Hadassah. Então Esther, ela é constituída rainha durante um período em que os judeus eles haviam sido cativos pelo reino babilônico. Então, neste período, neste texto ao qual eu li no capítulo 4, Esther pede para que todos os judeus, inclusive Mardoqueu, por quem ela foi criada, seu primo, mas por ela ser órfã, então Mardoqueu a cria. Quando Amã, ele é constituído como o braço direito, podemos dizer o braço direito do rei. Como de costume, todo o povo por onde a porta, a entrada do rei no palácio, e todo o povo que via Amã se curvava perante ele. Ora, Amã, ele era amalequita.
Mas Mardoqueu não se curva perante ele, porque por ser amalequita era constituído inimigo de Deus, desde que Deus havia falado com Moisés no capítulo 14 de Êxodo. Então Amã faz um decreto, manda uma ordem para matar todos os judeus. Primeiro Mardoqueu, por ser judeu, como também todos os judeus. Ou seja, o decreto de Amã era para acabar com o povo de Deus. Os pensamentos eram diabólicos na mente de Amã, e conseguimos ver que Amã representa Satanás com um decreto para matar a igreja. Se nós analisarmos os dias atuais, estamos vivendo uma total perseguição perante a igreja. Amados, devemos despertar, pois não estamos vivendo um período fácil, mas um período difícil de perseguição. Mas cremos que Cristo, que é o cabeça da nossa igreja, Ele ainda vela por sua palavra, Ele ainda livra o seu povo. Esther pede para que todos os judeus jejuem por ela durante 3 dias. Perante o dia e perante a noite, os judeus não deveriam comer nem beber. Porque se Esther entrasse à presença do rei Assuero sem ser convidada, esta certamente morreria. Era uma cultura, era um decreto. Então, Estela corre riscos, mas ela pede para que o povo jejuasse por ela, porque ela estava prestes a livrar o povo judeu, ela estava prestes a livrar o povo de Deus. Então era necessário lhe ter uma estratégia, era necessário Esther ter uma estratégia, uma boa palavra que convencesse o rei. Esther chega diante do rei. O rei aponta o cetro para Esther, em sinal que ele quer, que ele vai ouvi-la, em sinal que ela foi recebida. Então, imediatamente Esther prepara um jantar e ela convida o rei Assuero, depois convida também Amã. O rei fica preocupado, o porquê daquele jantar, o porquê Esther estava inquieta, porque certamente ele, por amar Esther, ele conhecia Esther. Mas aí Esther não fala nada, Esther não diz nada. Então Esther marca outro jantar com o rei e com Amã. Amã não sabia nada do que estava prestes a acontecer. Durante o dia seguinte, pela manhã, Amã ele havia, melhor dizendo, preparado uma forca para Mardoqueu. Então, no jantar, ele já jantaria com o rei satisfeito. O coração de Amã já estava em comemoração por matar Mardoqueu. Mas eu creio que você conhece bem essa história. Eu creio que você conhece bem essa passagem sobre o livro de Esther. E eu quero trazer aqui à memória este tempo em que Amã preparou tudo para matar Mardoqueu e todos os judeus. Ele fez um decreto, mas quando no segundo jantar em que Esther prepara para o rei, então Amã ele é desmascarado. Isso mesmo, Esther fala dos planos diabólicos de Amã.
Irmãos, é bem verdade que os planos diabólicos, satânicos de Satanás, ele não permanece perante a igreja. Quando Jesus fala com Pedro, Jesus diz: Pedro, tu és rocha, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e contra ela as portas do inferno não prevalecerão. Diante desta palavra, amados, você tem que ter convicção que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Sabemos que Satanás a todo tempo tentou interferir a vontade de Deus para com a igreja. A todo tempo Satanás tenta impedir que a igreja viesse, que a igreja nascesse. A todo tempo Satanás tenta impedir a crucificação de Cristo para que a igreja não nascesse, mas ele não conseguiu. Diante desta palavra, assim como Amã, ele não conseguiu matar os judeus, porque se ele conseguisse, Jesus não viria por ser judeu. Então ele não conseguiu matar, fazer a matança dos judeus, matar a igreja. Ele não conseguiu. Jesus Cristo veio e a igreja surgiu. Então é sobre esta palavra, é sobre esta rocha que é Cristo, nós estamos fortalecidos. Nós viemos como a igreja de Cristo. Então, contra esta pedra, as portas do inferno não prevalecerão. Esther livra os judeus, porque Deus livrou a igreja. Então, que você possa estar diante dessa palavra. Cristo é o nosso cabeça. Cristo é a nossa rocha, aonde nós estamos edificados. E as portas do inferno não vão prevalecer. Não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Estamos diante de um decreto, a qual Satanás, posso dizer convicta disso, que Satanás tem tentado matar os cristãos, tem tentado esfriar o povo de Deus, a igreja, que somos nós. Mas eu digo uma coisa, a igreja está firme e continua operante, assim como a igreja primitiva, assim como os primeiros cristãos surgiram pregando o evangelho, como os apóstolos cresceram e multiplicou o povo, vieram mais discípulos. Eles operavam milagres, prodígios e maravilhas. Era tão notória que muitas vezes os próprios religiosos, os próprios fariseus, mestres, escribas tentaram impedir, porque criaram inveja dos cristãos, dos apóstolos. Mas a igreja só cresceu. Então, que você possa estar firme diante desta palavra, que a igreja não vai morrer, que a igreja não vai perecer, pelo contrário, ela vai crescer ainda mais e vai se multiplicar ainda mais. E eu creio que ainda haverá muitos milagres através de nossas vidas como igreja. Eu creio que haverá ainda muitos milagres. Jesus nos prometeu que faríamos ainda milagres maiores do que Ele fez. E podemos ver e saber que estamos vivendo isso. Há muitos milagres que Deus tem usado os seus servos para realizar. Há muitos prodígios, maravilhas, em que o povo fica admirado e reconhece que é o Senhor quem faz. Então, que você possa estar firme diante dessa palavra e não aceitar decretos do diabo. Escute, lembre que Mardoqueu não se curvou perante Amã, porque ele era amalequita e ele era inimigo, por ser amalequita, ele era inimigo de Deus, irmãos. E quem é inimigo de Deus, nós não devemos nos curvar perante decreto, nós não devemos nos curvar diante do inimigo de Deus. A Bíblia diz: aquele que é amigo do mundo é constituído inimigo de Deus.
o apóstolo Paulo e Pedro, quando estavam presos, quando foram presos, foram açoitados, mas eles disseram: é necessário que nós obedeçamos primeiro a Deus e não a autoridades. Então que você possa estar diante dessa palavra. Não se curve perante decretos do diabo, não se curve perante o diabo. Cresça como igreja. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Ativa as notificações e clica nesse link nesse vídeo e deixa o teu like.